essa é a nossa live de história do dia 8 de julho, né? Eu estava falando aqui para as crianças que já estavam aqui comigo que eu quero ver quero todo mundo com câmera ativada, quero todo mundo falando quando eu perguntar, eu quero todo mundo participando, né? São poucos momentos que nós temos juntos, mas vamos estar todo mundo junto de verdade, né? Ô, tia. Falando, respondendo, perguntando. Quem me chamou? Fala, Isa. Assim, tia, aquela tarefa no caderno de história sobre aquelas perguntas é para hoje? Sim, nós vamos fazer a correção agora. Então, quem ainda não está com o caderno de história, pega o caderno de história. Eu escrevi lá no roteiro que nós faríamos a correção hoje, né? Então, titia, assim, eu tô indo na casa da minha avó, aí não dá tempo para eu pegar minhas coisas, eu esqueci de pegar, sabe? Não tem problema. Você não deixou seu caderno lá? É, na minha casa. Ah, tá. Isa, você tem um papel aí para você? Bom, depois você pode ver também essa live, né? E eu posso. Hã? Você Eu tenho tem? papel. Ótimo. Então também eu posso, depois disso, anexar as respostas em algum lugar ali para gente, para quem perder, quem quiser depois olhar, né? Eu reparei que eu estava dando um pouco de. Quando eu soube, né, que quando eu ponho os gabaritos, tem gente que já vai direto no gabarito. Então, nós vamos começar a fazer mais as correções aqui nas lives. Vamos aproveitar esse momento para fazer correções dos trabalhos. Então, eu quero dar de novo um bom dia a todos, né? Agora eu estou vendo aí a Bia, o Alex, a Isabela Alves, Isabela Pedrola, Maria Eduarda Fulman, Maria Eduarda Vita, Miguel, Augusto, Vitor Hugo, Vinícius Otaviano, Vinícius Pécori, Yasmin Hipólito e Yasmin Pacheco. Antes da gente começar E a Ieda chegando também, bom dia, Ieda. Vamos lembrar que estamos com a câmera ligada, vamos tomar cuidado com as nossas atitudes para que a gente não tire a atenção da aula, né? Vamos todo mundo participar e antes da gente fazer a correção, eu quero dizer o seguinte, que hoje eu tenho uma reunião às 9 e, portanto, a nossa live vai ter que acabar uns minutinhos antes, tá bom? Então, vamos sem perder tempo. Quem hoje vai me ajudar? Quem vai me falar? Quem vai ser o único que vai ficar vai poder ativar o microfone? Alguém gostaria? Alguém que ainda não foi? Bia, você gostaria? De ser minha ajudante hoje? Maria Eduarda Fulman? Olha, eu estava dizendo para vocês que a Tininha quer que todo mundo ative a câmera, tá? Todo mundo com câmera ativada, todo mundo falando, todo mundo com microfone ativado. E tem gente que eu tenho chamado e não está respondendo, tá? Então, quando a professora chamar, é para responder, tá bom? Não é para ficar quietinho. Ou responde aqui, ou responde, precisa falar, tá bom? O nosso celular tem microfone, tem câmera, então não tem desculpa para não participar, ok? Vitor Hugo, você está querendo falar alguma coisa? Eu posso ser o ajudante hoje. Ótimo. Estamos combinados, então. Vitor Hugo vai ser o nosso ajudante. Bom dia para o Luiz Otávio, que está chegando agora na nossa live. E eu agora, então, já vou compartilhar o documento, tá bom? Deixa eu só admitir aqui o Santiago, chegando na live também, né? Vocês estão sem o texto, né? O texto está aqui comigo, né? Porque o texto, a maioria, né?
Tá lá na internet de vocês, ok. Então, eu vou fazer essa leitura desse texto e depois a gente lê e responde as perguntas, ok? Todo mundo desativa o microfone. Eu quero saber do Vitor Hugo. Vocês já estão vendo esse documento? Não, né? Porque quando compartilha... Agora acho que vai. Pronto? Vitor Hugo? Ok? Olha. Muito bem. Vocês já conheciam esse quadro da Independência, ou Morte, do Pedro Américo? Esse quadro aqui é enorme, vocês não imaginam o tamanho dele. Ele está no Museu do Ipiranga e atualmente esse museu está passando por uma reforma enorme, então ele está fechado. Não é possível vê-lo atualmente, eu não sei se ele está temporariamente em outro lugar. Mas alguém conhece também uma releitura que o Maurício de Souza fez desse quadro com a Turma da Mônica? Ele fez tipo Cebolinha, proclamando a independência, né? Eu quero que vocês reparem bem no centro do quadro, ele pintou o Dom Pedro, né? O Dom Pedro, estão vendo aqui, ó, embaixo, um rio. Esse, que rio é? O Rio Ipiranga. O Rio Ipiranga. Lembra que ele estava lá nas margens do Rio Ipiranga. A gente sabe de uns bafos, né? Que diz que tinha dado uma dor de barriga no Dom Pedro. Ele teve que parar a viagem dele para fazer o número 2, escondidinho atrás da moita, quando ele recebeu um mensageiro. Mas é claro que o Pedro Américo não ia pintar um quadro tão sem graça assim, né? Então, ele fez com toda a pompa, né? Ele fez o Dom Pedro sobre o cavalo, com a espada para cima, as pessoas erguendo o chapéu, erguendo a espada. Olha os cavalos, a musculatura dos cavalos. Fez uma cena bem bonita e digna de uma proclamação da independência. Muito bem. Quando o título, esse subtítulo, o quadro da época, não estamos dessa vez falando sobre uma tela, estamos falando sobre o que acontecia nessa época, né? No século XIX. O século XIX foi marcado pelo domínio do imperador francês, Napoleão Bonaparte. Esse constituiu o Império Europeu e as nações dessa região viam-se obrigadas a obedecer às condições estabelecidas por ele. Ele era o poderoso da época. Napoleão tinha como principal inimigo a Inglaterra, né? Napoleão era francês e o principal inimigo dele era a Inglaterra. Por isso, Napoleão Bonaparte instituiu aos países aliados que quebrassem vínculos com a nação inglesa. Ninguém mais poderia comercializar com a Inglaterra, manter o comércio com a Inglaterra. Diante desses aspectos, Napoleão estabeleceu o bloqueio continental, a fim de gerar impacto econômico no oponente, que seria a Inglaterra, e fortalecer a França. Observação: o bloqueio continental aconteceu em 21 de novembro de 1806 e constitui a proibição das nações sob o domínio da França de comercializarem com os ingleses. Isso eu já expliquei. Esse acontecimento gerou o fechamento dos portos de países europeus à Inglaterra. Mas Portugal era aliado à Inglaterra. Nesse período, quem governava a nação, né, Portugal, era Dom João, já que a sua mãe era louca, né? Esse sofreu pressões da França para que fechasse os portos para os ingleses, sob ameaça de invasão francesa. Diante desse dilema, Dom João e os membros da família real fugiram para o Brasil. Os ingleses protegeram Portugal durante a fuga da corte para o Brasil, vieram escoltando. Porém, eles exigiram que os lusitanos, ou seja, os portugueses, adotassem algumas deliberações como o fim do pacto colonial e o acesso livre ao comércio no país. Então, os ingleses vieram escoltando os portugueses
com a condição de que depois pudesse manter comércio com o Brasil, direto com o Brasil. A família real no Brasil. Nós estudamos esse capítulo na semana passada, né? A família real chegou ao Brasil no dia 22 de janeiro de 1808. Dom João cumpriu a exigência feita pelos ingleses e estabeleceu o decreto de abertura dos portos do Brasil aos países amigos de Portugal. Observação: após a morte da mãe, a louca, a Dona Maria, Dom João foi aclamado como rei e passou a ser chamado de Dom João VI, porque ele era o sexto rei de Portugal, ser chamado de João. Professora, desculpa, é que a Vitória estava perguntando se você pode aceitar na live. Posso, só um minutinho. Ai, meu Deus. Admitir todos. Vitória, Gabriel, Rafael Burgos e Gabriel Alessandro, bem-vindos. Vocês continuam vendo meu documento? Sim. Então, vamos continuar. Muito bem. Duas reações conhecidas contra o reinado de Dom João VI. Olha, Dom João VI já estava aqui no Brasil, já fazia um tempão. Lá em Portugal as coisas se acalmaram e os portugueses começaram, então, um movimento, né, para exigindo que o rei de Portugal voltasse para a metrópole, né? E também essa revolução se chamava Revolução do Porto. E aqui no Brasil estava tendo a Revolução Pernambucana, né? Que queria se emancipar. Bom, diante de... Oi. A Ana Laura tá falando para você aceitar ela na live. Ana Laura não está aparecendo aqui para mim, portanto, eu acho que ela está, numa live errada. Ela não aparece aqui para eu... Tem uma live às 11 horas de laboratório, eu acho que ela deve estar... Veja se... Fala para ela isso, Santiago, enquanto o seu continua aqui, tá? Tem duas lives. Muito bem. Então, diante das pressões exercidas, Dom João VI voltou para Portugal e, no entanto, ele deixou no Brasil o filho Dom Pedro, que ficou responsável pela regência no país. O Dia do Fico. O Dia do Fico foi um episódio importante para o processo da independência do Brasil. Esse momento corresponde à frase "diga ao povo que fico", dita em 1822 por Dom Pedro, regente do Brasil na época. O contexto foi o seguinte: Dom João VI voltou para Portugal, como a gente já falou. Deixou o Pedro aqui. E o Pedro ficou com a responsabilidade de reger o Brasil. Por isso a gente chamava de príncipe regente. Após 8 meses que ele ficou aqui administrando, a corte portuguesa enviou uma carta para Dom Pedro. O documento, essa carta, apresentava a exigência da corte portuguesa pelo retorno do príncipe para a Europa. O objetivo dos portugueses era recolonizar o Brasil. Eles queriam que o Brasil voltasse a fechar os portos, a só comercializar com Portugal, voltasse àquela fase anterior à vinda da família real. Professora, agora ela entrou na de história. Agora sim. Olá, Ana Laura, bom dia, seja bem-vinda. Muito bem. Aí, deixa eu ver onde eu estava, né? O documento apresentava a exigência da corte lusitana pelo retorno do regente para a Europa. O objetivo dos portugueses foi recolonizar o Brasil. Para isso acontecer, era necessário diminuir o poder do príncipe regente. Porém, Dom Pedro resolveu continuar no Brasil, em solo brasileiro, e não obedeceu à ordem da corte. A ação dos portugueses despertou ainda mais o sentimento de insatisfação dos brasileiros. E com isso, né, aumentou o desejo da independência. Como reflexo, Dom Pedro recebeu um manifesto de 8.000 petições, pedindo para o príncipe regente não abandonar o país. Esse episódio aconteceu no dia 9 de janeiro de 1822. Observem que é o mesmo ano da nossa independência, tá? Foi em janeiro.
Ou seja, a coisa estava esquentando, né, gente? E ficou conhecido como o Dia do Fico. Por quê? Dom Pedro anunciou que ficava da seguinte forma: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Muito bem. Após o Dia do Fico, em 9 de janeiro, Dom Pedro traçou uma série de medidas que mudariam definitivamente a história do Brasil. O que ele fez? Convocou uma Assembleia Constituinte. Ele resolveu que o Brasil devia ter suas próprias leis e organizou a Marinha de Guerra, obrigando as tropas de Portugal que ficavam ali no porto a voltar para Portugal, exigindo que nenhuma lei entraria em vigor aqui no Brasil sem a aprovação do Pedro. Durante uma viagem para São Paulo, em Minas Gerais, na tentativa de acalmar os ânimos da sociedade que estava abaladíssima com todos esses acontecimentos, o príncipe regente recebeu um documento da Corte de Lisboa informando sobre a anulação da tal Assembleia Constituinte que ele queria formar para ter as nossas próprias leis. Esse fato fez com que Dom Pedro, então, com o apoio da esposa dele e com o apoio do José Bonifácio, anunciasse o fim dos laços e influências portuguesas sobre o Brasil. Então, no dia 7 de setembro de 1822, e agora sim vocês podem entender por que 7 de setembro é feriado, às margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo, Dom Pedro pôs fim à era Brasil Colônia e declarou a independência do Brasil. Opa, muito bem. O Vitor Hugo, mudou a tela? Eu pus nas perguntas. Foi para as perguntas ou não? Para mim não foi. Não? Professora, só quando é tela do Google muda. Agora em Docs, essas coisas não muda. Tem que fazer de novo, né? Então vamos lá. Uhum. Vamos lá. Agora é. Deixa eu ver. Foi? Não. Pera. Para mim, foi. aqui vermelhinha, foi. Muito bem, vocês receberam esse roteiro aqui. No ponto de partida, eu coloquei eu coloquei o significado da palavra independência para vocês, né? E eu encontrei no dicionário esses 6 significados. Eu passei o negrito naquilo que eu achei que tinha mais a ver com aquilo que a gente está estudando, né? Então, autonomia, liberdade, ausência de subordinação, soberania nacional, libertação. Com a proclamação da independência, o Brasil se tornou autônomo. O Brasil deixou de ser subordinado a Portugal, né? E eu pedi que vocês aqui no passo a passo assistissem aos vídeos. Um vídeo meu com os bafos da família real e depois a esse vídeo aqui do passado da hora que eu achei muito engraçado. Bom, vocês assistiram? Eu assistia eu já assisti. Eu assisti. Eu quero dizer a vocês que todos os vídeos que eu coloco são importantes, senão eu não ponho, tá? Assistam, porque é claro que só numa live de 40 minutos a gente não consegue passar toda a matéria para vocês, só no roteiro, só no texto que eu envio. A gente precisa enriquecer e assistir esses vídeos para a gente aprender de fato e guardar na nossa memória, né? Esse vídeo aqui, e na semana que vem vai ter mais desse passado da hora. Gente, é muito, muito bom, é divertido. Ele, para vocês terem ideia, ele é apresentado por um dinossauro. Muito bem, eu enviei para vocês essas perguntas aqui, né? Leia o texto, o processo de independência e responda as questões em seu caderno. Na primeira pergunta, eu coloquei por que a família real veio para o Brasil em 1808? E eu queria saber quem gostaria de responder a esta questão. Professora? Oi. Eu ainda não fiz essa tarefa.
Olha, Miguel, como eu passei essa tarefa ontem, não tem problema. Você vai ouvindo para depois você já saber fazer ela certinha, tá bom? Tá. Quem já fez, já vai corrigindo. Quem não fez, pode ir fazendo enquanto a gente vai corrigindo, prestando atenção e depois faz, né? O importante é que a gente mantenha o caderno e as apostilas completas e corrigidas. Tudo bem? Quem fez e gostar, ou mesmo quem não fez, mas sabe essa resposta, né? Por que que a família real veio para o Brasil em 1808? Quem gostaria de responder? Vitor Hugo, você está vendo alguém erguendo a mãozinha? Bom dia, Ana Clara. Bom dia, quem fala? É a mãe da Duda Áurea. Dá para ouvir bem o microfone dela? Dá para ouvir muito bem. Obrigada. Imagina. Eu quero ouvir ela também falando. Duda, quer responder? Oi. Oi, tudo bom? Peraí, deixa eu responder. Quer? Pode falar. Porque Napoleão Bonaparte declarou guerra aos países que fizessem vínculos com a Inglaterra. Portugal era um deles. Por isso, eles vieram para o Brasil. Excelente, muito bom, é isso mesmo. Pode pôr um certinho aí. Vocês ouviram? Alguém pôs alguma coisa diferente? Gostaria de acrescentar? Professora. Pode falar, professora. Eu coloquei assim. Por Por causa de Napoleão. Eles fugiram para o Brasil porque Napoleão mandou uma ameaça a eles. Tá certo, é isso aí, Burgos. Muito bem. Mais alguém? Vamos para a próxima? B. Em 1800, peraí, deixa eu clicar aqui. Em 1820, Dom João VI voltou com sua família para Portugal, mas deixou aqui seu filho Pedro, que ficou responsável pela regência do país. Qual era o objetivo dos portugueses quando exigiram que Pedro voltasse a Portugal? Quem gostaria de responder essa? Eu. Pode. Eu sei. Para o Brasil ainda ser uma colônia. Isso, para recolonizar o Brasil. Exatamente, pode marcar certo. Alguém colocou alguma coisa diferente ou acrescentou alguma coisa? Professor, eu acrescentei coisa. Pode falar. Coloquei assim, ó. Calma aí. Recolonizar o Brasil. Para isso acontecer, era necessário diminuir o poder do príncipe regente, tirando ele do país. Excelente, muito bom, é isso mesmo. Mais alguém? Tem alguém bocejando de microfone ligado. Vamos deixar ligado só quando a gente for falar aqui na aula, tá bom? Mais alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Professora. Oi, pode falar. Para ele cuidar do Brasil. Para ele cuidar do Brasil, Pedro, eles queriam que o Pedro voltasse para Portugal, viu? E para quê? Para que ele deixasse de cuidar do Brasil, porque ele era o príncipe regente, né? E que eles voltassem a recolonizar, tornar o Brasil colônia novamente de Portugal. Então, vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou colocar as respostas, o gabarito embaixo, para quem precisar copiar e corrigir suas questões, tá bom? Letra C. Em janeiro de 1822, contrariando as ordens de Portugal, Dom Pedro resolveu ficar no Brasil. Como é conhecido esse dia? Como ele declarou que ficaria? Quem agora gostaria? Maria Eduarda Fullman, gostaria de responder? Hipólito, Pedrola, quem gostaria de falar? E a professora? Quem? Rafael. Burgos? Vai, Rafa. É a C que a gente está lendo? Me perdi, é a C? É sim.
O dia do fico, são duas questões. O dia do fico. Isso. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Muito bem, manda um certo aí. Olha só. Após o dia do fico, Dom Pedro... Após o dia do fico, Dom Pedro traçou uma série de medidas que mudariam definitivamente a história do Brasil e que deixaram os portugueses muito bravos. Que medidas foram essas? Eu quero alguém que ainda não falou. Quem gostaria? Augusto. Santiago já falou Eu sei hoje? a resposta dessa. Então fala. Convocou uma Assembleia Constituinte, organizou a Marinha de Guerra e obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino, exigindo que nenhuma lei entraria em vigor sem sua aprovação. Isso mesmo, Rafa, tá super completa, excelente. Alguém mais? E quando foi proclamada a independência do Brasil, o que motivou Dom Pedro a proclamá-la? Eu? Fala eu. Posso falar os dois? Pode, é uma só, pode. Tá bom. Em 15 de novembro de 1822. Não, 7 de setembro, Vitor. Tá. 15 de novembro é a proclamação da República. Nós ainda vamos chegar nesse episódio. Olha lá, 7 de setembro, tá? De 1822. E o que motivou Dom Pedro a proclamá-la? Vitor Hugo? O negócio errado aqui. Eu escrevi um negócio errado aqui. Alguém quer falar? Eu, professora. Só o Rafa hoje? O Rafa tá bombando nessa aula, hein, Rafa? É que dia? Otaviano, 7 de setembro. Tá, obrigada. Vai, Rafa. Tia, eu posso falar esse? Pode. Tá. O que motivou ele a fazer isso foi o documento que ele recebeu. Que documento? O que dizia esse documento? Quem pode completar? É uma carta. Essa carta falava o quê, hein? Que se ele não voltasse para lá, eles iam fechar o comércio? A Assembleia Constituinte, né? Eles estavam mandando ele voltar a Portugal. Estavam anulando a Assembleia Constituinte, né? E onde o Dom Pedro estava quando ele proclamou a independência do Brasil, hein? Do lado do rio... Como chama? Ipiranga? Não é lago, é rio. Ipiranga. As margens do rio Ipiranga. Do rio Ipiranga. Olha só, pessoal. O gabarito tá aqui, tá? E eu vou postar esse gabarito no fórum, acho. Tá bom? Professor, eu tenho uma dúvida. O que é constituinte? Constituinte. A Assembleia Constituinte, Rafa, obrigada por perguntar. Adoro quando tem dúvida, é porque tá prestando atenção, tá ligado. Ó, a Assembleia Constituinte é um grupo de homens eleitos pelo povo, representantes do povo, que vão elaborar as leis, que vão elaborar a Constituição, o nosso conjunto de leis, as leis mais importantes de um país, tá? Então, a Assembleia Constituinte é esse grupo eleito que vai
escrever essas leis, tá? Se a gente estivesse lá na nossa classe, nesse momento eu teria feito uma atividade que seria o seguinte, a gente ia elaborar as leis para a nossa classe, vocês vão elaborar, iam ter que votar, então essas pessoas elaboram as leis, né? Vamos dizer, uma lei lá da nossa classe, quem poderia dar um exemplo? Sei lá, levantar. Pode correr na classe. Que, Vinícius? Levantar a mão. Pode correr na classe. Não pode correr na classe. Essa lei, para ela ser aprovada, o grupo todo teria que votar. Né? Ô, tia. Teria que votar nessa lei, né? Ô, tia, mas por que a gente não faz mais só que na live? Nas lives? Uma Assembleia Constituinte? Aí a gente pode fazer assim, por exemplo, cada um, a gente vota com a mão, erguendo a mãozinha, né? Boa ideia. Vocês percebem como é importante a participação de todos? Como que a gente ia poder fazer isso se não são todos que participam? Então, só para a gente... é muito importante, como que toda a população participa de uma Constituição? Escolhendo os representantes, os membros dessa Assembleia Constituinte, tá? Então, por exemplo, a nossa Constituição atual, ela foi elaborada em 1988, 32 anos atrás, tá? Eu mesma votei em um constituinte, em um desses membros que fez parte dessa Assembleia e que elaborou essa nossa Constituição atual. Então, eu também participei. Professora, eu votei no Bolsonaro. Cara, o Bolsonaro é presidente, ele é do Poder Executivo, então ele não faz parte, né, do agora a lei. Só que hoje nós não temos uma Assembleia Constituinte montada, porque a nossa Constituição está pronta, né? Mesmo assim, nós temos lá na Assembleia, no Congresso Nacional, nós temos deputados, né, e os senadores, que são o Poder Legislativo. Uma atividade sobre deputados e senadores lá dos políticos na língua portuguesa, que eu lembro. Lembra? Então, nós vimos que eles fazem as leis, né? Mas eles podem até fazer alguma alteração, acrescentar alguma coisa na nossa Constituição, mas ela está pronta. Nós não temos hoje uma Assembleia Constituinte elaborando uma Constituição, porque ela está pronta, ela foi feita, e se um dia a gente sentir necessidade de mudar, de fazer uma nova Constituição, tá? Aí a gente tem que eleger esse grupo, essa Assembleia, para que eles façam uma nova Constituição, tá bom? Amanhã nós temos live no horário habitual, às 8h20, live de língua portuguesa, e às 10, live de geografia, tá? Hoje, eu quero avisá-los que amanhã eu quero ver todo mundo. Pode ser, gente? Vamos combinar? Então, acorda mais cedo, se apronta, que eu quero ver todo mundo. Não só vou visualizar, eu quero ouvir também, tá? Ó, a Bia tá lá, ó lá, tô dando tchau pra Bia. A Bia tá lá, deitadona, sossegada no travesseiro dela, mas tá lá ouvindo. Só que amanhã eu quero ouvir também, tá bom, Bia? Faz um joia pra mim que você vai participar amanhã. Eu quero a Isabela, eu quero a Yasmin Hipólito, eu quero o Luiz Otávio, eu quero todo mundo, a Fulman, eu quero ouvir todo mundo, combinado? Olha só, se a dona Ieda já teve todo esse tempo para se produzir, tem cabelo verde, tem boi na laranja, gente... Ainda tá com cabelo verde? Olha lá, você não tá vendo, Miguel? Olha. Eu não tô vendo ela. Tudo isso ela já fez agora, quer dizer... Peraí, eu vou fixar na Ieda. Todo mundo. Achei o nome dela. Professora, posso fazer aqui da minha cama? Eu quero ver se a Ieda tá mesmo de cabelo verde. É cabelo falso que eu conheço. Ieda, fala alguma coisa, porque daí você aparece para todo mundo. Fala, oi, pessoal, tudo bom? Sim. Fala assim, oi, pessoal, tudo bom? Fixar.
Meu Deus! Assim, ó. Assim, ó. Oi, eu conheço. Ela tá parecendo a Poliana. E é da Poliana. Professora. Vocês têm hoje uma outra live, não é? Professora. É, de laboratório, às 11 horas. Ok, então vocês se encontram. Ô, tia, eu não vi a Ieda. Fixa nela. Fixa na Ieda. Ô, Isabela. Cabelo verde e falso. Conheço. Ieda doidona. Ieda Tchau pra vocês. Tomara que Tomara que eu não tivesse Tchau, Ieda de cabelo verde. Professora. Oi, Até 11 horas.